Olá, bem-vindos ao canal Os Federais do Ensino. Aqui é o Papo de Filosofia e o papo de hoje é sobre uma das obras mais influentes e, olha, mais humanas que já foram escritas. A gente vai mergulhar de cabeça nas Confissões de Santo Agostinho. E vamos olhar para esse livro não como um texto antigo, cheio de poeira, mas sim como a história de uma busca, sabe? Uma jornada da alma que conversa com a gente até hoje. E para começar, já vamos direto ao ponto com a frase que, na verdade, resume tudo. Essa aqui é a essência do livro. E talvez a essência da nossa própria condição humana, né? Aquela busca universal por um sentido, por paz, por um lugar para finalmente acalmar o coração. É daqui que o Agostinho parte e é daqui que a gente parte também. Mas para a gente entender essa jornada, primeiro a gente precisa sacar quem era esse cara. Antes de ser santo, o Agostinho de Hipona era uma figura e tanto lá no século IV. Um intelectual brilhante, professor de retórica, um cara importante no Império Romano. E a vida dele, bom, não foi uma linha reta até a fé não. Foi uma busca dramática, apaixonada pela verdade, cheia de dúvidas, desvios e, principalmente, de uma inquietação que não largava ele. E aqui tem um detalhe que muda tudo, o próprio título do livro. A palavra confissão para ele tem um sentido muito mais amplo. Não é só chegar e fazer uma lista de erros. É um ato que tem 3 partes, sabe? Ele confessa os pecados, sim, mas ele também confessa a fé que ele tem e, por fim, ele confessa o seu louvor a Deus. É essa estrutura que dá para a história toda aquela dimensão pessoal, filosófica e espiritual. E essa análise da alma que ele faz começa lá atrás, na juventude. Agostinho nos leva para um evento que parece bobo, trivial, mas que ele analisa com uma profundidade psicológica que é, assim, impressionante. O famoso roubo das peras. A história é bem simples. Ele e uns amigos resolvem roubar peras de uma árvore ali do vizinho. Só que aí vem o ponto crucial, a questão toda. Eles não estavam com fome. E mais, as peras nem eram gostosas. Como ele mesmo escreve, eles pegaram um monte não para comer, mas só para jogar para os porcos. O prazer, então, não estava na fruta. E é aí que o Agostinho faz a pergunta que vai assombrar ele. O que foi que eu amei nesse ato? Se não foi pelas peras, foi pelo quê? Essa pergunta simples leva ele direto para o coração de um problema filosófico gigantesco. Qual é a natureza do mal quando ele parece não ter motivo nenhum? E a conclusão dele é radical. Ele chega a dizer que amou a maldade pela maldade, amou a ruína por si só, o prazer de fazer o que era proibido, simplesmente porque era proibido. Para o Agostinho, esse episódio foi um flash, um vislumbre da verdadeira natureza do pecado, um desvio da vontade que prefere amar o nada em vez de amar o bem. Mas essa busca dele por respostas não era só moral, não. Era também uma busca profundamente intelectual. Agostinho tinha uma mente brilhante, que não parava, sempre procurando respostas que fizessem sentido para a razão dele. Ele não se contentava com qualquer explicação mais ou menos. Esse mapa aqui mostra bem essa jornada intelectual dele. Agostinho não se acomodava. Ele pulava de uma filosofia para outra, sempre querendo algo mais sólido. Primeiro, ele se agarrou no maniqueísmo, que parecia dar uma resposta clara para o problema do mal. Depois, frustrado, ele mergulhou no ceticismo, chegando a duvidar se a verdade podia mesmo ser encontrada. E, finalmente, lá em Milão, ele encontra o neoplatonismo, que foi a corrente que deu a ele as ferramentas para superar o seu maior obstáculo. E a grande virada de chave está aqui. Os maniqueus diziam que o mal era uma coisa, uma força física que lutava contra Deus. Isso criava um problemão, né? Se Deus é todo-poderoso, como essa força do mal existe? Já o neoplatonismo trouxe uma solução genial. O mal não é uma coisa, é a falta de algo, é a ausência do bem. Pensa assim, a escuridão não existe por si só, ela é só a ausência da luz. Essa ideia permitiu que Agostinho pensasse num Deus bom, que criou um mundo bom, onde o mal existe não como criação, mas como uma corrupção. Ok, com as barreiras da cabeça derrubadas, a luta do Agostinho virou outra. Virou uma luta interna, totalmente pessoal. E é aí que a história chega no seu clímax emocional e espiritual. A famosa cena do Jardim Milão. Ele descreve o que sentia como um tormento. Já não era mais uma questão de não saber o que era certo. Ele sabia. O problema era não conseguir fazer o que era certo. Ele se sentia dividido, como se tivesse 2 vontades brigando dentro dele. Uma antiga, dos hábitos, dos desejos, e uma nova, espiritual, que queria servir a Deus. As palavras dele mesmo capturam essa paralisia de um jeito perfeito. Ele se sentia literalmente despedaçado por essa guerra interna, incapaz de ir para qualquer lado.
Ele sabia o que queria, mas estava acorrentado pelos próprios hábitos. E então, a crise chega no auge. Tomado pela angústia, ele se joga debaixo de uma figueira e começa a chorar sem parar. E é no meio desse desespero todo que ele ouve uma coisa curiosa. O que parecia ser uma cantiga de criança, vindo de uma casa ali do lado, repetindo a mesma frase: Tolelege, tolelege. Pega e lê. Naquele momento, ele não interpreta aquilo como uma brincadeira de criança, mas como uma ordem direta de Deus. E esse comando foi o que quebrou a paralisia dele. Foi o que o fez agir. Ele se levanta, determinado. Ele pega o livro das cartas de Paulo, que estava ali perto, abre numa página qualquer e os olhos dele caem exatamente nessa passagem. Naquele instante ele escreve que toda a escuridão da dúvida foi embora e o coração dele se encheu de uma luz de certeza. A batalha tinha acabado. Mas essa conversão no jardim não é o fim da história, viu? É, na verdade, um novo começo. O resto do livro Confissões é ele refletindo sobre a natureza de Deus, da memória, do tempo, tudo sob a luz dessa nova fé. Aquela jornada inquieta tinha, finalmente, encontrado seu destino. E essa citação, que é belíssima, captura exatamente o sentimento dele, uma mistura de alívio e de arrependimento. A verdade que ele procurou em todos os lugares, em filosofias, em prazeres, estava dentro dele o tempo todo. É a expressão de uma volta para casa, uma volta muito esperada, que resolveu aquela busca incansável. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A obra de Agostinho mostra que confessar a própria vida é muito mais do que só listar o que aconteceu. É procurar um padrão, um significado, uma história no meio da bagunça das nossas experiências. É um ato universal de olhar para dentro na busca por um sentido maior. E com essa reflexão, a gente encerra o papo de hoje. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais. Nosso e-mail é federaisdoensino.papofilosofia@gmail.com.